Irmãos e irmãs, aqui em nosso santuário diocesano Santo Antônio, irmãos e irmãs que estão acompanhando a Santa Missa pela radiodifusora e também pelas redes sociais. Escutamos desde o início da celebração que hoje estamos vivendo a Sagrada Família, a família de Jesus, Maria e José. E quando eu rezei a primeira oração, que está também impressa no folheto, nos falava sobre os ensinamentos luminosos da Sagrada Família. Portanto, meditando neste domingo a palavra de Deus, nós encontramos alguns conselhos, alguns excelentes ensinamentos para a vivência familiar. Vamos começar pelo Evangelho. Maria e José, quando o menino Jesus tinha cerca de 40 dias, eles o levaram ao templo para apresentar ao Senhor. Era um costume, a lei daquele tempo. Era como que a criança, sendo consagrada ao Senhor, realiza aquilo que hoje nós realizamos com as crianças, a consagração, o batismo. E ali Simeão agradece a Deus, Ana também, e Simeão faz uma promessa, aliás, uma profecia para Maria: uma espada de dor traspassará a tua alma. Esse menino, Maria, será um sinal de contradição para muitas pessoas. E logo depois as perseguições contra Jesus começaram, e a espada foi abraçando a alma de Maria, até aquele momento mais difícil que humanamente nós podemos dizer, quando ela viu o seu filho morrendo pregado numa cruz. Mas, meus irmãos, o que eu quero ressaltar, a ida de Maria e José, levando o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor, significa o exemplo para a nossa família, o valor, a necessidade da oração. Nossa família precisa sempre rezar. Rezar juntos, rezar individualmente, mas vocês que são pais, mães, avós, não esperem apagar as luzes da casa para vocês rezarem. Rezem para que os vossos filhos vejam também que vocês rezam, e através disso eles vão moldando o coração e o pensamento para rezar com vocês. A oração é a estrutura firme da nossa vida e da vida da nossa família. Aceitar a vontade de Deus é outro ensinamento que nós aprendemos no trecho do Evangelho. Maria estava tão feliz com o menino Jesus, José também, mas Simeão faz esta dura profecia: uma espada de dor traspassará a tua alma. E nós também passamos na nossa vida por muitas espadas atravessando a nossa alma. Desentendimentos familiares,
casamentos dos filhos que iniciaram precipitadamente o casamento e depois trazem tantos dissabores para o pai e a mãe. E atrás disso vem a separação, a tristeza que toma conta daquela família. Os filhos que encontram apoio nos vícios, outros às vezes se encontram até nas cadeias. Isso não traz alegria para uma família, isso traz tristeza. Pode ser a família mais distante um do outro, mas traz tristeza essas situações difíceis que às vezes se enfrentam dentro das famílias. O desemprego, uma firma que para de funcionar porque não tem mais condições de continuar aquele trabalho. Isso causa problema dentro da família, dentro das famílias. As mortes que acontecem, as doenças que existem dentro dos nossos lares, nas pessoas que nós amamos. Quantas espadas, meus irmãos, enfrentam a nossa alma e nos deixam naquele momento entristecidos. Então nós precisamos em tudo e por tudo e com tudo aceitar a vontade de Deus. Um outro grande ensinamento nós aprendemos da segunda leitura. Ali fala do relacionamento familiar e coloca para nós nas entrelinhas qual é a base para existir um grande relacionamento familiar. O amor. Quando você ama, você consegue carregar todos os dias com amor, com alegria, os melhores e os piores pedaços da sua vida e da vida da sua família. Por isso que a leitura diz, é preciso que tanto a esposa quanto o esposo, junto deles e dos filhos, eles construam uma família abençoada, uma família iluminada. E ali a leitura sugere, é preciso na nossa vida e também na vida da nossa família, ter misericórdia. Deus é misericordioso. É preciso ter perdão, pois é fácil uma pessoa dentro da família magoar a outra pessoa, com palavras, com atitudes. Saber perdoar. A misericórdia estende o coração, o perdão traz a compreensão, a humildade, reconhecer os valores das pessoas, de cada pessoa da família. Como que é triste, meus irmãos, numa família, quando a mulher ou o homem, com palavras, mas simboliza que existem atitudes de desprezo, de desmerecimento de um para com o outro, além de ser uma grande falta de educação. Você dizer assim, eu fiz isso, eu comprei isso, eu adquiri aquilo, eu. Quando duas pessoas se casam, devem ser usados nós, todos nós, juntos, e não um de cada lado. Por que será que só você? E mesmo que a outra parte dentro do seu casamento
contribua menos, porque é uma pessoa que tem mais lentidão, é uma pessoa que não tem a mesma avidez e esperteza que você tem. Nós compramos, nós lutamos, nós conseguimos, nós ajudamos, nós fizemos. Isso é muito do temperamento da pessoa. E vocês que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, filhos que estão namorando, filhos que estão noivos prestes a casar, recordem para eles: meus filhos, sozinhos nós não vivemos, mas como família nós precisamos viver juntos, e que a partir principalmente de tudo aquilo que você tiver que tomar uma decisão na vida, e de modo muito especial quando você se casar, valorize a pessoa que está com você, use o nós e não apenas o eu, e assim nós vamos vivendo melhor, assim nós vamos adquirindo aquele outro ensinamento da segunda leitura, a mansidão. Como que é importante você, dentro de casa, viver essa mansidão. A mansidão faz com que você não puxe ao seu pai, à sua mãe, para que ande no passo seu, porque ele já não consegue mais andar depressa. Então você também reduz os seus passos, para que o seu pai idoso doente, sua mãe idosa doente, possam continuar caminhando e sentindo que você os valoriza. Então aí nós vamos percebendo a mansidão dentro da nossa casa, e também ter sempre a serenidade, a pureza, junto com essa humildade, a compreensão, a paciência, como a leitura diz. Ser paciencioso dentro da família. Assim nós vamos crescendo. Nossa família se parece cada dia um pouco mais com a família de Jesus, Maria e José. Do jeitinho, meus irmãos, que você não pode dar a chave de um veículo para a sua criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos dirigir. Tem que ter paciência, ela tem que crescer, ela tem que se preparar para poder dirigir um veículo. Você não pode fazer as coisas antes do momento. Assim é no relacionamento familiar, ter esta paciência. E para finalizar, nós encontramos os ensinamentos da primeira leitura. Os filhos representam, os filhos trazem a bênção de Deus para os seus pais. Então, queridos irmãos e irmãs, não rejeitem os vossos filhos em nenhum momento da vida, quando eles são generosos ou egoístas. Acolham, ensinem. Quando eles são fiéis a vocês e quando eles são infiéis, ame, ajude, oriente, fortaleça, ilumine a vida daquele filho, a vida daquela filha. Digam para os vossos filhos e filhas que se casam: nossa família precisa se multiplicar. Vocês precisam ter filhos, porque se vocês se casam na igreja, vocês fazem um juramento, que é a terceira pergunta que preside a celebração, testemunha da igreja faz.
Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? E todo mundo responde sim. E depois são cartelas e cartelas de anticoncepcionais dentro de casa. Então, meus irmãos, você foi falso perante Deus naquele dia do seu casamento. Os filhos são bênçãos de Deus para os pais. Em seguida, nós aprendemos na primeira leitura também que os filhos devem cuidar dos seus pais sempre, como um dia eles foram por eles cuidados. Principalmente a leitura diz, quando seu pai e sua mãe ficam idosos e eles até chegam a perder o raciocínio, mais do que nunca, eles devem ser com amor protegidos, cuidados e amados pelos filhos. E quando os filhos cuidam dos seus pais idosos, eles terão também uma velhice muito abençoada por Deus. Sogro e sogra não incomodam. Sogro e sogra aumentam o amor dentro da família. Tratem bem todos da sua casa, tratem bem todos da sua família. Quando vocês não tiverem mais condições, porque não tem mesmo condição de cuidar do pai e da mãe, você vai procurar então uma casa que cuida deles. Mas no último caso, ou seja, quando não tem mais condição nenhuma, então você coloque ele fora da sua convivência diária. Mas lutem para não colocar os vossos pais idosos e doentes longe de casa, da casa onde eles estão. Mesmo aquilo que vocês todos dizem, eles dão muito trabalho, mas eles nunca colocaram vocês do lado de fora da casa, quando vocês eram pequenos e davam também aquilo que vocês chamam de trabalho para eles. Então eles não expulsaram vocês de casa, eles também não podem ser expulsos da casa de vocês. Isso é o amor, isso é o jeito de viver certo, de acordo com aquilo que Deus nos pede, nos ensina no dia da Sagrada Família. Que nossa família, meus irmãos e minhas irmãs, seja feliz, seja abençoada, que o Espírito Santo conduza os vossos passos, que vocês criem uma família feliz. Se houver na vida familiar pedras que impedem as coisas melhores que vocês desejavam, aceitem a vontade de Deus. Aceitem a vontade de Deus. E aceitando a vontade de Deus, vocês vão viver felizes sempre. Então, que a casa de vocês seja simples, mesmo que seja sofisticada. Seja sempre simples, de acordo com aquilo que aprendemos da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Rezem sempre, agradecendo a família que vocês constituíram, a família onde vocês nasceram, as famílias que nasceram de vocês, através dos casamentos dos filhos e filhas. E lutem para que o casamento de vocês não termine somente quando for da vontade de Deus, ao chamar um de vocês para viver com Ele para sempre na eternidade.
professemos nossa fé.